criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Disse Jesus: eu e meu Pai somos um. Meu Pai mora em mim. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. Alimento espiritual em seu devido tempo. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A presença de Deus, irmã Lília e o conjunto da fé, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Nos pássaros que voam, na criança sorrir, eu sinto a presença de Deus. Nos mares e nos rios, em tudo que existe, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus. Sua voz humilde, mansa e suave, fala comigo. Filho meu, eis que estou contigo. Nas árvores, nos pomares, nos grandes jardins, eu sinto a presença de Deus. Na chuva, também no sol, no vento que sopra, em tudo eu sinto Deus.
Jesus disse: Eu e meu Pai somos um. Meu Pai mora em mim. Jesus foi a plenitude da divindade corporalmente. Ouvintes, acerca de Jesus Cristo, não existe polêmica no mundo cristão em relação a ele ser divino. São Paulo disse: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Ele disse: eu e o Pai somos um. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, a essas alturas, é um contrassenso muito grande sustentar uma doutrina que apresenta Jesus como segunda pessoa da suposta Santíssima Trindade. Termo que nasceu no Concílio de Nicéia. Ele não existe na Bíblia Sagrada. O profeta desta era diz que ele viu nas 7 eras da igreja um fato muito curioso para ele em relação a Jesus Cristo. Foi quando ele se apresenta ali, João o mostra como um ancião de cabelos brancos. João disse: seu cabelo era branco como a lã. Então o profeta afirma, honestamente: eu não podia entender como um homem de 33 anos de idade podia ter cabelos brancos como a neve.
Então eu chamei um bom teólogo pentecostal, um estimado amigo, o irmão Jack Murray. Ele é um homem esperto, inteligente, culto. E ele me disse: irmão Branham, esse foi Jesus glorificado. Essa é sua aparência depois que ele foi glorificado. Não, eu não pude crer naquilo, de forma alguma. Aí ele agradece ao irmão Murray e então entra no seu quarto para falar com Deus. E ele afirma: segui através de minha concordância até Daniel, onde está escrito: e ele veio a um ancião de dias, e seu cabelo era branco como a lã. Eu disse: Senhor, eu não sei o que dizer. E eu tenho a responsabilidade de dizer sobre isso, de mostrar isto nessa exposição das 7 eras. E isso, é claro, foi antes da revelação dos 7 selos. Então, ele estando orando ali, perguntou para o Senhor: Senhor, que era isso, então? Afirma o profeta: e olhei de pé diante de mim, e ali estava um homem, e ele era um juiz, e tinha colocado uma cabeleira branca. Os juízes dos dias passados usavam uma peruca branca para mostrar que eram uma autoridade suprema. Então, quando eu vi Jesus com uma cabeleira branca, disse que isto simplesmente vindicava a verdade que já conhecemos, que ele é a autoridade suprema, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E como Deus, não é só Salvador, advogado, pastor, médico. Como Deus, ele é juiz também. Deus testificou esta mesma coisa lá no Monte da Transfiguração. E ele disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Isso significa autoridade suprema. A ele ouvi. Era a adoção ali, no Monte da Transfiguração. A ele ouvi. Ele fala por mim. Em outras palavras, eu e ele somos um. Ele afirma, Jesus, eu e o Pai somos um. E o Pai afirma, eu e o Filho somos um. Isso é muito importante em relação à nossa fé, que deve ser realmente fé no que é verdadeiro. Ali atrás, no princípio dos 7 selos, quando aqueles 7 anjos, é narrativa do profeta de Deus, desceram em forma de pirâmide e colocaram
ali disseram que ele regressasse e falasse sobre os 7 selos. Então, o que aconteceu? Várias pessoas fotografaram aquela nuvem, uma nuvem fora da altura normal das nuvens naturais. O céu estava límpido. Se destacou de uma forma que logo a revista Life, de 1963, a qual nós temos em arquivo, publicou aquele show celestial. E importante que ela era formada por 7 anjos. E todo mundo olhava e dizia isto e aquilo outro, vê anjos. De repente, ela foi virada. Aí então, todos viram que estava o formato real e verdadeiro do rosto de Jesus Cristo, a cabeleira branca, o rosto dele, conforme Hoffmann foi inspirado. E fez essa pintura, que tem na literatura adventista, principalmente. E quando o profeta de Deus viu esta foto, essa pintura, ele disse: essa é a única que é inspirada. Por quê? Porque Jesus, em pessoa, já havia aparecido para ele exatamente com este parecer, com esta fisionomia sóbria, com este olhar tenro, cheio de compaixão. Mas, quando ele está com a cabeleira branca no Apocalipse, aí ele não tem esse olhar mais. Porque agora não é mais advogado. A sua misericórdia, o seu trabalho, o trabalho de sua alma, já foi recolhido. O fruto da sua alma, ele ficou satisfeito, ele recolheu os seus salvos. Agora tem que encará-lo como juiz. Por isso João o mostra de cabeleiras brancas. Aleluia. Interessante, ele viu a pintura de Jesus lá no Vaticano. Ele chegou ali, olhando aquelas pinturas, logo deparou-se com a de Cristo. Um Cristo desenhado ali, pintado ali, com uma pequena barba redonda branca, um anel de barba em redor de seu queixo, de uns 2 centímetros, saindo de cima de sua boca assim. Chama aquilo de Cristo. Isto traz à minha memória, é a narração do profeta desta era, na mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo. Então ele diz, aquilo me trouxe na memória a pintura de um artista grego que vi uma vez numa catedral antiga, mostrando como se pareciam Adão e Eva. Eles tinham a aparência de bestas ou algo. Isto é o que a mente carnal percebe de uma coisa espiritual. E fazem pinturas de Jesus de todas as maneiras para venderem. É um comércio. Ele afirma que Adão foi um homem mais bonito que viveu. E Eva foi uma mulher perfeita em todos os sentidos.
perfeitíssima. Agora, o inspirado para ser colocado numa catedral, pinta Adão e Eva como se fossem bestas. Essa é a mente carnal, que quer transferir para o mundo carnal, é claro, uma imagem carnal. Mas a mente espiritual transfere para o mundo espiritual, como na linguagem de Paulo, os que são espirituais, que têm mentes espirituais, que têm a mente de Cristo, o que é espiritual. Por isso, essa nuvem que forma o rosto de Jesus confunde a muitos. Mesmo até grupos da mensagem tropeçam nisso, criam ismos e coisas. Mas os eleitos não confundem de forma alguma. Ah, mundo, ele está de peruca branca para você. Isso significa que você ultrapassou a linha da misericórdia, com seus credos, com seus dogmas, e que os filhos de Deus jamais terão que enfrentar esse juiz de cabeleira branca. O que significa jamais terão que enfrentar o juiz do trono branco. Antes, porém, pelo contrário, eles estarão lá para julgar até os anjos. E a todos quantos desprezaram Jesus de olhar tenro, manso, chamando: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas rejeitaram, rejeitando este olhar tenro, cheio de compaixão, de amor, de misericórdia. Então estão optando pelo olhar do juiz. Dê graças a Deus, você que aceitou Jesus, manso e suave, te salvando, te curando, te libertando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Sempre que leio o Evangelho que fala da vida do meu Salvador, eu fico pensando como seria o rosto bendito do amado Senhor. Ele não era belo, disse o profeta, homem sofrido e trabalhador, como raiz em terra
sedenta, a quem a humanidade não deu valor. Suas mãos calosas de carpinteiro, seus pés maltratados de caminhar, sua pele queimada pelo sol no deserto, seus olhos profundos sem repousar. As suas palavras inspiravam ternura, sua voz, seu olhar transbordavam de amor. Um dia eu verei, não com os olhos da fé, verei face a face como é meu Senhor. As suas palavras inspiravam ternura, sua voz, seu olhar transbordavam de amor. Um dia eu verei, não com os olhos da fé, verei face a face como é meu Senhor.